Capítulo 1041. Sharon que não gosta de apelidos? Como ela sabia? Ela já interagiu com a senhorita Sharon antes. Ao ouvir a resposta de Reinette Tyniker, Klein ficou surpreso antes que perguntas surgissem uma após a outra em sua mente. Do seu ponto de vista, um mensageiro e um remetente não se comunicariam em circunstâncias normais. Todo o processo consistiria no aparecimento do mensageiro, na retirada da carta e na sua saída. Além disso, quando a senhorita mensageira precisou obter a permissão da outra parte para dar apelidos? Frank Lee e Patrick Bryan concordaram com isso? Alguns segundos depois, Klein instintivamente teve um palpite: a senhorita mensageira e a senhorita Sharon definitivamente tinham algum tipo de conexão, e Reinette Tyniker não queria esconder nada. Controlando seus pensamentos, Klein abriu o envelope, desdobrou a carta e examinou rapidamente o conteúdo. Há algo em que espero que você possa me ajudar. Vamos nos encontrar no Bar dos Corajosos para discutir em detalhes. Comparada com antes, a senhorita Sharon não é tão mesquinha com suas palavras. Ela melhorou um pouco nesse aspecto para melhor. Esta é uma mudança que resultou do avanço para a semideusa? Klein pensou por um momento e foi até sua mesa. Pegando uma caneta, ele escreveu: "Quando é o encontro?" Largando a caneta, ele olhou para Reinette Tyniker, que estava parada ao lado, aparentemente esperando para escrever a resposta. Klein sentiu-se ainda mais certo novamente. Ele dobrou a carta, entregou-a e disse casualmente: "Para a senhorita Sharon." Uma das cabeças de Reinette Tyniker mordeu a carta enquanto as três restantes disseram: "Você não pagou." Klein pigarreou, tirou uma moeda de ouro e entregou-a à senhorita mensageira. Ao ver Reinette Tyniker desaparecer, ele revelou um olhar pensativo enquanto caminhava até a cadeira reclinável e esperava pacientemente. Menos de um minuto depois, a senhorita mensageira saiu do vazio novamente com seu vestido complicado. Ela estava mordendo a carta de antes. Klein não perguntou quando recebeu a carta de resposta e a desdobrou. "Se você não tiver nenhum problema com isso, seria melhor se isso acontecesse hoje à noite." Esta noite, Klein assentiu pensativo e sacudiu o pulso, fazendo com que a carta se inflamasse em chamas escarlates, tornando-a rapidamente preta. A chama cresceu e envolveu seu corpo também. Quando as chamas se extinguiram, a figura de Klein já havia desaparecido da cadeira reclinável. As cinzas flutuantes pairando no ar caíram automaticamente em uma lata de lixo próxima com a ajuda de um vento invisível. Nas casas que estavam conectadas no Burgo Norte, Burgo Sherwood e na área da ponte de Backlund, as lâmpadas de gás de parede brilharam ligeiramente antes de voltarem ao normal. Em pouco tempo, Klein apareceu em um quarto que havia alugado na periferia do Burgo Leste. Trocou de roupa, colocou os óculos de armação dourada e saiu com a aparição de Sherlock Moriarty, indo direto para o Bar dos Corajosos. Desta vez, ele não procurou Ian, que estava na sala de cartas jogando jogos de mesa com um monte de gente. Ele ouviu por alguns segundos antes de abrir a porta de uma das salas de bilhar e entrar lentamente. Assim que abriu a porta, viu figuras delineando-se nos dois lados. Sentada em um banquinho alto à esquerda estava a loira Sharon de olhos azuis. Ela estava usando um gorro requintado e um vestido majestoso. Comparado com o passado, seu rosto não estava mais tão pálido como antes. Parecia que ela estava anêmica, fazendo com que parecesse menos com uma mulher fantasma e mais com uma boneca. À direita da mesa de bilhar estava Marik. Este jovem que gostava de jogar cartas com zumbis estava cada vez mais pálido. A malícia em seus olhos não era óbvia, mas dava um sentimento supressivo aos outros. "Boa noite",
Klein tirou o chapéu com um sorriso e fez uma reverência. Boa noite, senhor detetive. O corpo de Sharon pareceu flutuar sem peso enquanto ela se curvava seriamente. Marique fez o mesmo. Naquele momento, a sala de bilhar parecia repleta de acontecimentos paranormais. Klein casualmente puxou uma cadeira alta e sentou-se. Ele riu e disse: "O que é desta vez?" "Sinto muito por incomodá-lo novamente." Sharon curvou-se novamente. Marique disse rapidamente: "Fizemos um acordo para um esforço cooperativo com os sanguíneos para lidar com os principais membros da Escola de Pensamento Rosa em Backlund. Definitivamente realizaremos a maior parte sozinhos. Incluirá como os atrairemos, como os emboscaremos e como nosso ataque acontecerá. Esperamos apenas que você acompanhe todo o processo ao lado e ajude na nossa fuga quando acontecer um acidente. Se você quiser alguma coisa, é só mencionar. Podemos discutir isso. Ou seja, sou uma contingência para evitar acidentes. E se aquele sujeito, Enlin, também recrutar o mundo para ajudar secretamente? Quando isso acontecer, eles teriam 2 semideuses em seus planos de contingência. Acho que pode funcionar. Posso ser Sherlock Moriarty enquanto deixo Conas Kilgore ser German Sparrow. Klein considerou por alguns segundos sem concordar imediatamente. Em vez disso, ele disse: "Deixe-me fazer algumas perguntas." Marique olhou para Sharon e assentiu. Ok. Klein olhou para Sharon, que estava sentada em um banquinho alto como uma boneca. A múmia de Tutankhamun que obtivemos anteriormente foi uma preparação para você avançar para a sequência 4. Fantoche, e você já se tornou uma semideusa? Isso era algo que ele havia aprendido anteriormente em conversas e trocas de cartas. Seu principal objetivo era fazer uma confirmação e iniciar o tópico subsequente. Sharon olhou silenciosamente para ele enquanto dizia com uma voz etérea e desumana: "Sim." Klein assentiu levemente e perguntou diretamente: "Qual é o seu relacionamento com Reinette Tainiker?" Os olhos azuis de Sharon dispararam de forma quase indiscetível quando ela disse: "Ela é minha professora." Professora. Ela. Embora Klein já tivesse alguns palpites, quase soltou um suspiro. Ele sentiu a cabeça doer. Num piscar de olhos, embora sua expressão permanecesse a mesma, inúmeros pensamentos borbulhavam em sua mente. Senhorita. Mensageira era originalmente um anjo? Na verdade, estou usando um anjo como mensageiro? Isso não é muito exagerado? Ela é até professora da senhorita Sharon. Provavelmente não foi tão simples quando ela pediu para ser minha mensageira. Pelo que parece, ela definitivamente não está do mesmo lado da árvore mãe do desejo. A senhorita mensageira assinou o contrato comigo porque a árvore mãe do desejo estava me cobiçando? Não, ela será minha inimiga? Não é de admirar que a senhorita Sharon tenha conseguido obter a fórmula da poção do fantoche e os ingredientes correspondentes com a ajuda de sua professora. Enquanto seus pensamentos corriam, Klein decidiu fazer outra pergunta. Ele queria usar o processo das respostas da senhorita Sharon ou de Marique para acalmar suas emoções. Ele deliberou e disse: "Qual é a situação exata?" Desta vez, ainda era Sharon respondendo. Comparada às bonecas mecânicas de Oramique, ela parecia mais sem vida enquanto dizia calmamente: "No início da quinta época, a morte morreu. Houve resistência contra o Império Balan em lugares como Terras Altas das Estrelas e o Vale da Paz, no continente sul. Durante esse processo, o Deus acorrentado apareceu e a escola de pensamento rosa nasceu. Minha professora era originalmente filha do governante das Terras Altas locais, mas ela mais tarde se tornou a abençoada do Deus acorrentado, auxiliando seu pai no estabelecimento do Reino das Terras Altas.
Mais tarde, ela se tornou um anjo da sequência 2, um dos líderes da escola de pensamento rosa. Ela defendia a temperança e o uso de desejos austeros e poucos para resistir à loucura da vida. Há cerca de 922 anos, nasceu o Filho de Deus, Suá. Tudo começou a mudar à medida que a indulgência e os rituais sangrentos gradualmente tomaram conta da facção dominante. No início, a professora mal conseguia manter-se, evitando que a facção da temperança fosse afetada. Porém, com o passar do tempo, a influência da árvore mãe do desejo cresceu. Suá também avançou com sucesso há alguns anos, tornando-se uma verdadeira abominação. Uma guerra interna estourou. A mestra nos protegeu enquanto fugimos das terras altas, dos vales e das pastagens. Eu assisti ela cair sob o cerco de Suá e de outros membros de alto escalão. No entanto, ela não morreu completamente por causa dos preparativos anteriores. Ressuscitou em um estado especial no mundo espiritual e agora anseia por completar seu corpo. É mesmo, em outras palavras, a senhorita mensageira é atualmente, em essência, um anjo sem os poderes correspondentes. Ela está em um estado enfraquecido. Não é de admirar que não tenha sido capaz de lidar facilmente com o semideus da escola de pensamento rosa, Shanks. Espere, embora haja muitos anjos cooperando comigo, porque eles são todos incompletos ou fracos. Com exceção de Madame Ariana, todos eles estão em tais estados. Senhor Azik, Palais Zoroast, Will Alception, senhorita mensageira. Há algum problema com meu título de o louco? Eles estão todos esperando que eu lhes dê os amuletos correspondentes ao sábio do passado? Klein chegou a uma conclusão quando se sentiu bastante comovente. Ele não perguntou por que Reinette Tainiker ainda desejava dinheiro, pois pensou por um momento antes de dizer, senhorita Sharon, a escola de pensamento rosa definitivamente não tem falta da fórmula da poção do fantoche. Depois de obter a múmia Tutankhamon, eles provavelmente a veriam como uma semideusa. Além disso, Madame Reinette Tainiker uma vez apareceu diante do semideus da escola de pensamento rosa e travou uma batalha com eles. Isso também significa que a escola de pensamento rosa definitivamente sabe que ela está viva, e eles estarão preparados. E o seu relacionamento como mestra e discípula com ela não é segredo para eles. Em tal situação, não é um pouco ingênuo usar você e Marik como isca para atrair os principais membros da escola de pensamento rosa em Becklund? Você acha que eles enviarão apenas um ou dois semideuses para lidar com você? Até que grau de ajuda os sanguíneos podem oferecer? Além disso, mencionei anteriormente que devido a uma de minhas identidades, a árvore mãe do desejo dá muita importância a mim. Até a abominação Suá foi enviada para me atacar. E a cooperação do sua professora comigo é algo de que eles estão igualmente conscientes. Resumindo todos esses pontos, se você e Marik aparecerem, o tipo de ataque que vocês provocariam é imprevisível. Dito isto, a expressão de Klein ficou séria quando ele perguntou, você deseja causar uma descida divina em Becklund? Toda a sala de bilhar ficou instantaneamente anormalmente silenciosa, mas não houve nenhuma mudança na expressão de Sharon. Ponto.